Fala doutor, fala doutora, sejam muito bem-vindos a mais uma Pílula do Plano, a pílula que vai te levar para o próximo nível nesse novo mundo da preparação das provas de residência médica. E hoje o nosso assunto aqui ele é até um tanto polêmico, né? Eu vi muita gente chegarem para mim recentemente lá no meu Instagram e se você ainda não me segue lá, já pega teu celular aí, já coloca @otiago.rosa, que lá a gente tem caixinha de perguntas, a gente tem muito post lá bacana para você acompanhar. E muita gente vem me trazendo recentemente justamente essa pergunta: Thiago, é válido já começar a estudar para a prova, para a segunda fase, né, da prova de residência médica ainda no primeiro semestre? Eu tô vendo vários cursinhos começarem a vender aí, cursinhos de prova prática, né? E eu queria saber se vale a pena eu realmente comprar agora, se vale a pena eu começar a estudar para a segunda fase já no primeiro semestre. E esse é exatamente o assunto do nosso vídeo aqui hoje. Então se você tá com sangue no olho para ver esse assunto, se você quer ver o circo pegar fogo, então faz o seguinte, clica no botão de se inscrever aqui embaixo, aperta o botão do like que você vai ver que tudo que a gente vai conversar aqui hoje, eu não quero te impor nada. Eu quero que você pense comigo no que a gente vai conversar agora e veja o que faz sentido para você. Porque para pensar. A gente, chegando na prova do final do ano, a gente tem alguns modelos de segunda fase, certo? E a gente vai dar uma pincelada rapidinho sobre cada modelo. Se você quiser que eu entre mais em detalhe, cara, comenta aqui embaixo desse vídeo para eu saber, tá? Mas dando uma pincelada por cima rápida, quais são os tipos de prova prática que a gente pode ter no final do ano, de segundas fases que a gente pode ter no final do ano. Primeiro, que já aconteceu antes e tem alguns lugares que é só isso de segunda fase, entrevista. Isso eu não preciso nem falar, né? Isso eu não preciso nem falar. Agora, vamos para os outros modelos de prova? O que eu posso enfrentar numa segunda fase, Thiago? Você pode enfrentar cenários OSCE. Cenário OSCE é você entrar em um consultório e atender um paciente hipotético. Eles vão te dar um caso clínico, né? E você vai ter que lidar com esse paciente. Esse paciente pode ser um ator muito bem ou muito mal treinado também, e pode ser simplesmente um manequim, pode ser simplesmente uma folha de papel. O cerne do negócio aqui é um cenário prático de aplicação de conhecimento. Ou seja, em um cenário como esse, você pode ser cobrado de dar as respostas oralmente, né? Responder as perguntas oralmente para o examinador. Você pode ser cobrado de escrever as suas respostas. Você pode ser cobrado de, inclusive, assinalar a tua resposta, a depender do molde do cenário, ou pode ser uma miscelânea disso tudo, né? Pode ser uma miscelânea disso tudo. E eu já ia soltar até uma prova que tem esse jeitinho especial aí de cobrar. Se você quiser saber, deixa nos comentários aí que a gente faz um vídeo só sobre isso. Então o teu cenário OSCE ele pode ser basicamente isso, né? Uma aplicação prática do teu conhecimento em um caso real, né? Um caso clínico real, hipotético, né? No qual você vai ter um paciente que você precisa agir. Agora, para pensar comigo. O que você precisa em um cenário como esse? Qual que é a diferença de uma segunda fase como essa? Uma segunda fase como essa é, basicamente, todo o conteúdo que você aprendeu para a primeira fase, agora cobrado de uma forma diferente, com algumas competências diferentes, de você saber aplicar isso na prática, realmente sendo cobrado ali com a pressão em cima, né, como se fosse um atendimento real, e também alguns outros aspectos, soft skills, né, como você trata o paciente, como você trata a equipe, e outros componentes aí comportamentais que também podem ser avaliados. Mas veja, qual que é o grande ponto de um cenário como esse? É o conhecimento de primeira fase aplicado de uma forma diferente da segunda. Ou seja, de nada adianta você saber fazer um bom atendimento com o paciente, de nada adianta você saber tratar bem a equipe, se você não tiver o conteúdo da primeira fase. Por quê? Se você não tiver o conteúdo da primeira fase, nem para a segunda você vai, meu amigo. Então veja o grande ponto aqui, saber tratar bem o paciente, saber tratar bem a equipe são coisas que vão te render pontos, aquelas manhas de cenário vão te render pontos, mas você precisa ter o grosso do conteúdo da primeira fase. Então veja qual que é o cerne do cenário aqui, conteúdo da primeira fase. E aí a gente parte para um outro tipo de segunda prova prática, segunda fase, né? Prova prática que você pode ter, que são aquelas provas que são, por exemplo, projetadas, né?
e você vê o caso e você responde na tua folha. É uma segunda fase, não tem nada a ver com o cenário OSC, mas são questões que são projetadas e você precisa respondê-las. O que é cobrado numa segunda fase como essa? O teu conhecimento todo de primeira fase. A única diferença é que o caso está sendo projetado, você precisa ver o caso e você precisa responder. Tem umas manhas dessa segunda fase? Tem umas manhas dessa segunda fase. Tem uma instituição específica que cobra desse jeito? Tem uma instituição específica que cobra desse jeito. Mas veja o grande ponto do que a gente está conversando aqui. Conteúdo de primeira fase. Existem outros padrões de prova, por exemplo, que podem te cobrar múltiplos testes numa segunda fase também. Uma segunda fase multimídia, por exemplo, com pequenos casos, com uma imagem para você reconhecer o que está acontecendo ali e assinalar a tua resposta. Ou pode ser uma resposta dissertativa também. Qual que é o grande ponto em um cenário como esse? Conhecimento da primeira fase sendo levado para a segunda fase e cobrado de uma forma diferente. Você está percebendo o grande ponto de tudo que a gente vem conversando até agora? De tudo que a gente conversou até agora? Grande parte do que você vai usar na segunda fase são conhecimentos que você traz da primeira fase, certo? E são conhecimentos que, se você não tiver, você não passa da primeira fase. Então você dá um enfoque excessivo numa segunda fase agora, no primeiro semestre de preparação, isso pode ser um grande erro na sua preparação, mas não acaba por aqui. Existe uma forma de já começar a estudar para a segunda fase agora no primeiro semestre? E eu vou te falar que sim. Você pode começar a estudar para a segunda fase já no primeiro semestre de duas formas, mas primeiro eu quero que você reconheça exatamente o contrário. Por que você vai ficar decorando checklist no primeiro semestre, se ao decorar um checklist, aquilo ali fica na tua memória de curto prazo, e tua prova é daqui 6 meses. Você dificilmente vai conseguir levar isso daqui de agora para daqui 6 meses, relendo checklist. Então é um tempo que você não precisa gastar agora, você pode gastar lá na frente. Treinar para uma entrevista de residência, por exemplo, é super válido. Agora, para que empenhar tempo nisso agora no primeiro semestre, se você tem coisas muito mais importantes a serem feitas e que a gente já vai falar? Você está conseguindo pensar comigo? Você está conseguindo raciocinar? Está fazendo sentido na tua cabeça tudo isso que a gente está conversando? O que eu quero que você perceba é grande parte da tua segunda fase vai ser proveniente do conhecimento da primeira. Primeiro, porque você precisa passar da primeira fase para ir para a segunda. E segundo, porque os conteúdos cobrados na segunda fase nada mais são do que os conteúdos de primeira fase contextualizados de maneira diferente. Você precisa aprender a aplicar isso no checklist? Precisa. Você precisa aprender a fazer uma boa entrevista? Precisa. Você precisa de capacidades que não são só técnicas de medicina para fazer uma boa segunda fase? Precisa. Mas no primeiro semestre, talvez esse não seja o momento ideal para esse tipo de coisa. Agora, existe uma forma de estudar para a segunda fase já no primeiro semestre e que pode te render bons frutos? Existe. E eu vou te falar agora. Você consegue arriscar que forma é essa que existe para fazer um bom estudo para a segunda fase já no primeiro semestre? E o grande ponto aqui que eu quero que você perceba é, se você começar a fazer isso já no primeiro semestre, você não só vai estar estudando para a segunda fase, mas você vai estar se munindo ainda mais para a primeira fase. E esse é o grande ponto de estratégias de segunda fase empenhadas no primeiro semestre. São estratégias que vão te munir de mais conteúdo, de mais carga teórica para te diferenciar em uma primeira fase, para você passar bem para a segunda e, por fim, poder aplicar todo esse conhecimento de uma forma diferente, como a gente vem conversando agora. Mas qual seria essa forma de estudo de segunda fase que pode ser aplicada desde o primeiro semestre? E eu vou te dizer, essa forma de estudo é simulado multimídia. Se você tem acesso a simulados multimídia, se teu cursinho te disponibiliza isso, ou se você decidiu comprar um cursinho de prova prática e você já quer começar a treinar no primeiro semestre, o que vai te gerar mais resultado agora, o que eu te falo é, se dedique aos simulados multimídia. Separe uma horinha ali na tua semana para você fazer alguns simulados multimídia, porque isso vai te dar base, vai te munir mais já para a primeira fase, alavancar o teu rendimento já na primeira fase, e não por ser uma estratégia específica de segunda fase. Então, primeiro semestre de preparação, tenha isso bem claro na tua cabeça. Se fez sentido para você, fala para mim aqui nos comentários.
no primeiro semestre, se empenhe em estratégias de segunda fase que gerem resultados na primeira e simulados multimídia vão nessa linha. Fez sentido isso que a gente conversou hoje? Se fez sentido isso que a gente conversou hoje, dá o like aqui no vídeo, manda esse vídeo pra galera que eu te espero no próximo. Fui!